Alô, pessoal. Estamos aqui para falarmos hoje de Casa Velha do Machado de Assis. Então venha nos acompanhar nessa viagem. É uma viagem que tem destino certo e o destino é felicidade, alegria, prazer, conhecimento por ler Machado de Assis. Casa Velha, no vestibular da Unicamp, 2025. Bem, falar de Machado é sempre aquele momento de reverência. Juntemos as mãos, dobremos os joelhos, porque nós estamos falando do nosso Deus da literatura. Eu costumo dizer para vocês em sala de aula que nós tínhamos seres de palavras dispostos no tabuleiro, que era a obra literária, e essas pecinhas, esses seres, eram manipulados pelo narrador ao seu bel prazer, de acordo com seus critérios, sem nenhum compromisso com a nossa verdade. A partir de Machado, na literatura brasileira, nós vamos ter esses seres de palavras evoluindo para a representação da individualidade humana. Então nós vamos ter complexidade, surpresa, nós vamos ter a esfericidade da personagem garantida. Não são mais instrumentos do narrador apenas, mas são verdadeiras representações do que nós somos como pessoas, do que nós somos como indivíduos. Machado deu esse sopro milagroso que transformou bonequinhos de palavras em verdadeiras representações do indivíduo. Machado é verdadeiramente, o nosso Deus. Então acompanhe essa viagem, divirta-se conosco, assombre-se conosco, critique muito tudo que nós vamos criticar, porque o Machado faz isso, né? Ele coloca os instrumentos na nossa mão para que nós sejamos mais conscientes daquilo que está à nossa volta e, dotados de consciência, tenhamos poder de ação sobre a nossa realidade. É maravilha! Casa Velha do Machado de Assis. Todo mundo já ouviu falar do nosso querido Machadão, né? O bruxo do Cosme Velho. Machado teve uma infância pobre, uma infância vivida no Morro Carioca, não como é hoje, sem dúvida nenhuma, mas uma infância que teve as suas privações. E o que livrou Machado da sua privação foi o fato dele ter uma madrinha com uma rica biblioteca que ele frequentava, uma rica casa que estava à disposição dele, uma vez que ele era tido como agregado. Filho de pintor de paredes, filho de mãe portuguesa e pai mestiço, Machado então vai ter essa presença na nossa sociedade escravagista muito, muito desqualificada, até se tornar o primeiro homem da cultura brasileira, o primeiro nome da cultura brasileira, o fundador da Academia Brasileira de Letras, provavelmente o mais respeitado dos nossos escritores, já em vida. Pois bem, você se lembra que Machado tem uma importância crucial na evolução histórica da nossa literatura, porque com Memórias Póstumas de Brás Cubas, publicado em 1881, tem-se o início do período chamado realismo, quando as personagens, nas mãos do Machado, se transformam em indivíduos, como dissemos. Esse é o divisor de águas. A literatura entre o antes e o depois do Machado de Assis. Daí a importância do nosso mestre. E uma coisa que é muito interessante na biografia do Machado. Machado foi casado por 35 anos com Dona Carolina Augusta Xavier de Novaes. Um casamento maravilhoso, porque nós temos na biografia que após o falecimento de Dona Carolina, Machado vai se enclausurar em casa, recusar a visita dos amigos, excepcionalmente Joaquim Nabuco ia visitar o seu amigo viúvo e era recebido excepcionalmente, e 4 anos depois, no estado de profunda solidão, profunda tristeza, falece Machado de Assis de um jeito muito romântico, como ele não
maracutaias. Tá? Machado de Assis, então, pessoal, como nós dizíamos, ele vai ter dois momentos, duas fases na sua literatura. A fase romântica e a fase realista, em que Machado desconstrói as ilusões sobre o casamento. Isso é interessante porque, após o falecimento de Dona Carolina, com quem foi casado por 35 anos, Machado entra no estado de clausura. Ele opta pela solidão, recusa a visita dos amigos, excepcionalmente vai receber Joaquim Nabuco, excepcionalmente, e no mais das vezes ele fica enclausurado, encastelado na sua casa. E escreve um poema, um soneto belíssimo, a Dona Carolina, em que ele recorda a presença dessa mulher portuguesa na sua vida, com a qual se teceram aí várias histórias, né? Não sabemos quantas são verdadeiras, mas todas as histórias dizendo o quanto a reunião desse homem brasileiro mestiço e dessa portuguesa aristocrática gerou um consórcio, um casamento de muita harmonia, de muita cumplicidade, e isso parece ter sido verdadeiro, uma vez que Machado abdica da vida social com o falecimento da esposa. Então ele vive no casamento uma situação romântica que nós não perceberemos na literatura realista do Machado. Quanto à sua obra, nós sabemos que ela é de amplo espectro. Machado escreveu crônicas, Machado escreveu contos, ele é... Será que eu encostei nela? Tá. Machado, então, produziu uma obra de largo espectro. Contista, romancista, cronista, poeta, mas sem dúvida nenhuma, são os contos e os romances de Machado que atestaram a sua genialidade. É preciso marcar as duas fases do Machado, a fase romântica e a fase realista. Na fase romântica, nós temos um jovem escritor seguindo os padrões estéticos da sua época. As mocinhas são frágeis, o casamento é a suprema felicidade, quando não acontece, é a desgraça na vida dessas personagens. A ação, ela vai no efeito cascata, tudo acontecendo muito rapidamente, de modo a prender o leitor pelo suspense e pelo impacto. É a técnica do folhetim, aqueles romances publicados em capítulos nos periódicos, nas revistas da época. Mas em 1881, Machado abandona, ele provoca uma guinada muito radical na sua produção. É o ano que nós temos Memórias Póstumas de Brás Cubas. Aqui enterrou-se o romantismo brasileiro e surgiu o nosso realismo. As personagens não são mais maniqueístas, ou anjos ou demônios, ou do bem ou do mal. O casamento não é a suprema felicidade. O amor não é o mais nobre dos sentimentos humanos. Aqui o que nós temos é uma humanidade rasteira, uma realidade lamentável, os aspectos todos muito controversos daquilo que deveria ser a verdadeira sociedade. Então nós temos uma fase de aprendizagem, com alguns livros como Helena, Yaya Garcia, A Mão e a Luva, Ressurreição, e depois a glória realista do Machado, Memórias Póstumas, Dom Casmurro, Quincas Borba, Esaú e Jacó e Memorial de Aires. Vamos falar um pouquinho de Casa Velha e depois vamos localizar essa obra na produção machadiana. Depois nós vamos dissecar quais são os aspectos mais importantes
para você perceber que um livro que não foi tão festejado à sua época, nem por isso é menos importante na coletânea, na obra, na reunião da obra do Machado de Assis. Casa Velha começa com o padre da Capela Imperial, um cônego, um reverendo, decidindo escrever sobre o imperador Dom Pedro. Porque um outro padre, o padre Perereca, sim, não posso rir, não vou conseguir rir hoje, e vai ser difícil controlar. Então vamos lá. O padre Perereca havia escrito sobre essa fase, esse período da nossa história, mas os escritos eram tão ruins, tão medíocres, que o nosso padre decidiu produzir algo melhor. Ele tinha certeza que a igreja poderia colocar nas estantes um volume de maior qualidade. Então, o que acontece? O nosso padre, que tinha decidido escrever essa obra, parou, começou a escrever poemas, leu uma obra de um colega, uma obra de péssima qualidade, e eis que ele volta a ser tomado pela ideia de verdadeiramente falar sobre o tempo do imperador Pedro I. E o seu amigo Padre Mascarenhas decide que, se ele quer conhecer esse tempo, ele vai encontrar documentos, ele vai encontrar vasto material numa casa onde morou um ex-ministro. Uma casa senhorial, uma casa que é muito vistosa, muito respeitada, muito antiga. Uma casa que hoje é habitada apenas pela viúva, pelo filho e pelos funcionários, pelos escravizados da casa. Eis que a viúva se mantém contrária a essa decisão. Ninguém mexe nas coisas do Senhor, meu marido. Mas, dadas as intenções e dada a figura de respeito que vai pôr a mão nos escritos do marido, Dona Antônia, a viúva do ex-ministro, acaba por ceder à biblioteca as pesquisas do nosso narrador, do nosso padre. Eis então que nós temos um quadro em que se fortalece o contato do narrador com a viúva, Dona Antônia, e com o filho Félix. Pois bem, nessa familiaridade que se cria entre esses personagens, a viúva, numa conversa com o padre, propõe que ele vá à Europa com o Félix, porque ela já tentou levar o filho, e o filho não se vê muito estimulado a sair da casa. É um menino muito preso à barra da saia da mãe, é um menino muito imaturo, e ela vê com bons olhos essa viagem para o menino amadurecer, para conhecer outros ares, para se emancipar de alguma forma. Mas ele já havia recusado, porque ele não quer ir à Europa, ele quer ficar no Brasil e construir uma carreira na política, ele quer ser deputado. E a viúva acha que ele não tem perfil para isso. E nós vamos perceber que a viúva está certa. Pois bem, é nesse meio que vai surgir uma figurinha muito curiosa. Numa casa senhorial, toda cheia de regras, toda presa às etiquetas e protocolos, aparece uma menina cheia de vida, uma menina irreverente, uma menina que catalisa a atenção de todo mundo. Ela sorri sem medo, ela fala sem medo, ela gesticula sem medo. É de uma exuberância, de uma vivacidade, como não se espera nas perfeitas damas da corte, que são belas, são recatadas, são comedidas, são todas presas nas suas camisas de força das elegâncias. Não pode rir assim, não pode falar assim, não é hora de falar assim. Não é... Percebe? É essa exuberância, essa vivacidade, essa espontaneidade dessa personagem que surge no meio que vai atrair para si todas as atenções. O nome dela é Cláudia, apelidada Lalau. É uma agregada.
ficou órfã muito cedo, foi criada por Dona Antônia, teve todas as benesses, todos os privilégios de uma educação refinada. Lalau é dotada de muito talento para as prendas domésticas. Ela vai cumprir a boa educação do século XIX. Uma menina que se torna distinta pela fina educação, pelos cuidados que Dona Antônia lhe oferece. E numa das conversas que Lalau tem com o padre, quando ambos estavam na biblioteca e ela admirava o quadro, a tela, o retrato a óleo do ex-ministro, olha que figura senhorial, olha que figura nobre, olha que figura imponente. Aliás, ele se parece com... pausa dramática. Porque se ela falar que ela está relacionando a figura do pai ao filho, é porque ela está reparando muito no filho. E uma mocinha pura, recatada do século XIX, não declara sutilmente que está de olhos postos em cima do mocinho. Pois bem, nessa conversa que ela tem com o padre, ela acaba revelando que ela é órfã e que tudo ela trocaria para ter de volta sua mãe. Que a lembrança que ela tem da mãe, a presença que ficou da mãe na sua memória, é muito forte, muito amorosa, e que nada valeria no mundo a presença da mãe. Tudo ela trocaria. Guarda esse momento. Porque ele mesmo está interessado em Lalau. Lalau é tão bonita, Lalau é tão cheia de vida, Lalau é tão cheia de encantos, que o padre, inadvertidamente, se deixa envolver pela beleza, pelos encantos, pela presença de Lalau. E ele tenta amofinar, ele tenta limitar essa paixão nascente que ele está sentindo. Quando nós temos o padre tentando ajustar a vida de Lalau e de Félix, nós vamos encontrar um grande empecilho. Ao falar para a viúva que os jovens deviam se casar, ele tem um impedimento, ele tem um motivo extremamente forte para parar com as suas ideias. Afinal de contas, o Félix já lhe disse que mamãe escolheu o futuro marido para Lalau. Será Vitorino, o segeiro. Segeiro é o mocinho, filho do segeiro, aliás, né? É o mocinho que cuida das carruagens, dos carros, né? Com tração animal. Filho de segeiro. Tudo bem, o moço está estudando direito, o moço tem um futuro pela frente, mas a impressão que se tem é que Dona Antônia está evitando maior aproximação de Félix e Lalau. Ela não quer o casamento, a reunião desse... Fechou? Não quero o casamento.
Dona Antônia não quer o casamento de Félix com Lalau por um simples motivo. Um filho da nobreza deve se casar com uma filha da nobreza e garantir o aumento do dinheiro na família. É um casamento que favorece ambos os lados, né? Você se casa com uma família rica, com uma moça de família rica, automaticamente a sua família fica mais rica também. Por isso, então, nós agora sabemos que Dona Antônia queria enviar o filho para a Europa para que ele se afastasse de Lalau. Sem dúvida nenhuma, ela havia percebido alguma coisa entre os jovens, né? Então, a ida à Europa arrefeceria, diminuiria o contato deles e acabaria por trazer-lhes outras pessoas, outros interesses na vida. Chegam hóspedes à Casa Velha. Nós vamos ter missas que eram o grande acontecimento do século XIX, né? Você vai à missa, a missa tem a sua parte cantada, a sua orquestra, o seu coro. É um evento de grande porte na sociedade do Rio de Janeiro, na sociedade do século XIX. E entre esses hóspedes está a filha de uma baronesa. Aí você já viu para onde a história está se encaminhando, né? Mãe megera, disfarçada de santinha. Mocinho ingênuo, meio babacão, podemos falar assim. Mocinha cheia de vida, mas pobre. Mocinha sem sal, sem pimenta. Sem sal, sem açúcar. Insípida, inodora, incolor, aguada, uma mosca morta, mas uma mosca morta com o seu Infinite Card. Uma mosca morta rica. Já entendemos o que Dona Antônia pretende para o filho. O casamento com Sinhazinha. O próprio nome já diz, né? Sinhá, a senhora. Aqui tem poder. A filha da baroneta, da baronesa. Pois bem, Dona Antônia revela que a filha era bastarda do ministro. Quando o padre insiste no casamento de Lalau e Félix, ela vai contar esse segredo. Não pode acontecer. O casamento é inviável. Os laços consanguíneos acabam por inviabilizar qualquer união conjugal dos jovens. Meu marido viveu uma aventura extraconjugal. Dessa aventura nasceu uma menina, Cláudia. Eles são irmãos. Cláudia é filha bastarda do ministro. E o padre é que deve separar o casalzinho. Quando o padre se vê na obrigação de contar a Félix o segredo da família, o moço se deprime, passa uma noite de reflexão sem fim e parece que ele se acomoda porque não há nada o que fazer, né? Ele decide que a partir de agora Lalau será o seu amor fraternal. Lalau será a causa do seu amor de irmãozinho. Moçada, vamos combinar? O moço é um banana podre mesmo, né? Ai, meu Deus do céu, gente. Sabe, o moço não tem vontade própria, não tem decisão própria, não tem ação própria, é sempre aquela marionete na mão de todo mundo. Ou da mãe, ou do padre, enfim, ele não tem força, não tem sangue nos olhos, não tem tutano na veia. Aliás, tutano na veia não, tutano é no osso, né? Corta isso. O moço não tem sangue nos olhos, o moço não tem brio, não tem força. Né? A gente quer sabe, a gente quer o herói do livro, a gente quer alguém que se mobilize, que se movimente, que, sabe, mexa céus e terras e faça acontecer a vontade dele. Mas o Félix, sim senhor, não senhor, pois não senhor, tá bom senhor, é essa mosca morta.
tem que ser dona da sua vida. Percebe que bonito isso? E isso nós vamos ter ao longo de toda a obra do Machado. Nas obras machadianas, as mulheres todas, mesmo aquelas que têm a as mulheres são mestras e os homens, pobres, reles, quase insignificantes mortais, são apenas discípulos. Eles estão aquém do poder, da esperteza, da astúcia das mulheres. Percebe? Enquanto o moço retrocede, recua, tá bom, se não pode, não pode, eu aceito o destino, eu vou ser irmãozinho da Lalau. A Lalau fala, seguinte, não pode? Tá bom, então não quero marido, vou cuidar da minha vida, serei dona da minha história, serei o principal agente da minha vida. Olha a força que o Machado dá para Lalau e olha a submissão, o tom apagado, ofuscado que ele dá para o Félix. É óbvio que agora o caminho está aberto para o casamento de Félix com Sinhazinha. Eu falei filha, é neta, tá bom? Desculpe, é neta da baronesa. E agora, a casa de Dona Antônia pode voltar a receber Lalau novamente. Embora ela já não esteja mais com aquela alegria de ficar frequentando essa casa. Padre, lembra-se que ele queria escrever sobre o imperador? Estava fazendo pesquisas na biblioteca e isso fez com que ele entrasse nos assuntos da família? Pois bem, o nosso padre agora, enfiado nos seus livros, parece que tudo está se encaminhando maravilhosamente bem, Félix e Sinhazinha, Lalau e sua caixa de costuras e sua independência econômica. O padre encontra num dos livros que ele folheava um bilhete do ministro e faz procurar Mafalda, a tia de Lalau. E na conversa com Mafalda, houve uma revelação que muda radicalmente o rumo da história. A mãe de Lalau realmente foi um caso amoroso do ex-ministro. Ela era a mulher mais linda que havia na cidade, na província. E acabou sendo aí uma presa nas mãos do ministro. Acabou cedendo à sedução do ministro. E houve, sim, uma gravidez, mas não de Lalau. Uma gravidez cujo fruto seria natimorto. Então, no bilhete que se falava do anjinho, porque tinha morrido, é o bebê morto, seria o filho da mãe de Lalau com o ministro. Porque Lalau, na altura da gravidez, no momento da gravidez da mãe, do seu amante, no momento da gravidez, Lalau já havia nascido. Então não tem como Lalau ser filha do ministro. Eis que, agora, sabedor dessa verdade, parece que a felicidade está batendo a porta dos jovens. Nós vamos ter, pausa para água, tanto é terrível quanto é maravilhosa. O padre, em conversa com a dona Antônia, tem a verdade estabelecida. Dona Antônia criou a história da Lalau como filha ilegítima para separar a jovem do seu filho. Ela inventou a história do adultério. E pior para essa velha, né? Afinal de contas, ela inventa a história do adultério e agora é obrigada a reconhecer que o adultério aconteceu verdadeiramente. Ela não sabia disso. E agora ela é confrontada com essa história terrível. O marido teve uma amante, e a amante era verdadeiramente a mãe de Lalau.
embora Lalau não fosse fruto do adultério. O que o padre faz então? Agora nós podemos reunir Lalau e Félix. Oh, ilusão! Lembra que nós falamos que Lalau é uma criaturinha machadiana e que as mulheres de Machado são empoderadas. Lalau mostra uma dignidade que é de ferro, uma dignidade de um tamanho imenso. Por quê? Quando o padre fala, agora o casamento está feito, né? O casamento está acertado. Ela fala, não, eu não posso me unir a uma família que ajudou a manchar o nome da minha mãe. Eu não posso ser feliz numa família que causou toda essa desventurança, né? Que causou toda essa tristeza no passado. Eu não posso levar por sobrenome o mesmo do homem que envergonhou a minha família. Não haverá casamento. E ela fica firme nessa ideia. Firmeza de propósito, propósito de ferro. Mulher empoderada, 17 aninhos. Não me caso, gosto dele, não me caso com ele. Por quê? Porque não é possível retomar um amor depois de uma cisão, uma fissura, depois de uma ferida tão grave. Não vai se fechar essa ferida. Lembra o que ela disse no começo? Eu trocaria tudo pela minha mãe. Ela trocou a possibilidade de ser feliz ao lado de Félix, pelo amor que ela tinha à mãe, pelo respeito e a honra devidas à mãe. Ela não se casa com Félix. Ela se casará com Vitorino. E se ela vai se casar com Vitorino, oh meu Deus do céu, essa vida é uma desgraça, né? O Félix, a mosca morta, né, o banana podre, vai se casar com quem? Com a outra mosca morta, a maçã podre, ou banana podre, a maçã podre, né? Por quê? Porque a moça é sem graça de tudo, né? A Sinhazinha, a neta da baronesa. E a última linha do romance do Machado, totalmente machadiana, a última frase. Foram felizes? Não sei. Mas foram honestos. E isto basta. Salve! Ah, maravilha, viu? Esse cara não existe. Vamos entender por que Casa Velha é um livro adorável e necessário. Precisa estar no vestibular. Precisa estar no vestibular. Primeiro porque é um machado simples, é um machado leve, é um machado apetecível, para não dizer gostoso, porque ele é muito fácil de ser lido. Ele não tem aquele estilo mais solene, cerimonioso, pomposo do Machado realista. É uma leitura que segue fluente, sem dificuldade. Casa Velha, então, vai tocar o telefone. Posso? Moçada, vamos lá então. Casa Velha é um livro apetecível, muito legal, muito fácil, uma leitura fluente, você não vai ter dificuldade e você vai acompanhar com relativo, para não dizer grande interesse, essa história. E agora que você já conhece a história em seus aspectos de fábula, de trama, de enredo, vamos tentar entender um pouquinho qual interpretação, quais são as nuances, as camadas da leitura possíveis nesse romance, nesse conto, nessa novela. Já vamos discutir isso. Casa Velha, como você está vendo, se você está vendo o slide, senão você tem Casa Velha como representação de uma sociedade velha. Por quê? Porque são velhos hábitos que não desapareceram numa sociedade que precisa se atualizar diante dos novos tempos, diante da...
Desculpe. Vamos lá, moçada. Qual o interesse de Casa Velha? Quais são as camadas de leitura que nós vamos desdobrar da história de um casamento malogrado, de um casamento proibido, de um casamento que poderia ter acontecido e não aconteceu? Casa Velha, então, é uma representação metonímica, né? É uma parcela representando o todo, é uma representação metonímica de uma sociedade que já está também envelhecida. Nós precisamos atualizar a sociedade. E isso no tempo de Machado. Isso no tempo em que nós tínhamos o Brasil Império visto nessa obra, que foi passado a um Brasil republicano. E claro que a transição da República, do Império para a República, exigiu uma série de transformações de costumes. O Machado está trazendo isso. Nós precisamos mudar a sociedade. Nós não podemos continuar rígidos hoje, de acordo com os valores de um passado que já não existe mais, porque o nosso presente tem uma outra configuração. Veja só, uma pirâmide social possível no século XVII coloca na ponta da pirâmide a nobreza. E nós temos os representantes da nobreza. Dona Antônia, Félix, baronesa e a Sinhazinha. Todo mundo da mais alta estirpe, todo mundo da mais fina educação, todo mundo engessado nas camisas de força de gente aristocrática. Sabe aquele povo que não faz o que todo mundo faz? Sabe aquele povo que faz de conta que limpa a boca com o guardanapo e não encosta o guardanapo na boca? Sabe aquele povo que só dá sorriso porque risada é coisa de gente deselegante, né? Ficar relinchando por aí. Cara, a coisa mais gostosa que você tem é dar risada. Não pode. Não é chique dar risada. No máximo um sorriso à la Mona Lisa. Gente bem, gente nobre. Depois da nobreza, a segunda camada seria a dos agregados. Não tem raiz na nobreza, mas participa por caridade, participa por permissão, participa por simpatia da nobreza. É Lalau e seus pais. Lalau que será criada por Dona Antônia como se fosse verdadeiramente uma filha. Ela custeou a educação da moça, ela fez tudo pela moça. Mas você, querida, não tem sangue azul. Seu sangue é da corzinha desse sanguinho desse povinho aí. Mas ela vive entre o povo de sangue azul. Depois da Lalau e dos pais, a terceira camada, em sentido descendente na pirâmide, são dos pobres. E a representação da pobreza aí é Vitorino, o menino filho do segeiro, o menino filho do homem que cuida das carruagens. Tudo bem que ele tem um futuro promissor, é um menino de bom caráter, é um moço de muito boa índole, mas é pobre. E depois dos pobres, na última camada da pirâmide, nós temos os verdadeiramente excluídos, sem benefícios, sem direitos, sem distinção, sem presença social, os escravizados. Então é essa rigidez que nós estamos notando nas hierarquias sociais do século XIX que o Machado transpôs para o seu livro. E são esses preconceitos socioeconômicos, raciais, que nós vamos ter discutidos em Casa Velha. Analisando as personagens, quem é a Dona Antônia? Uma matriarca, uma mulher que assumiu o posto do marido. Quem manda sou eu, quem determina sou eu. Mas ela faz a pose de boazinha, até a hora que ela precisa mostrar verdadeiramente quem ela é. Opa, filhinha, você é muito querida, desde que você não se meta com a minha família. Pobre com pobre, rico com rico.
Não atravessa a linha, porque daí você vai ganhar uma inimiga. Então, que tipo de relação social, que tipo de sentimento está unindo Dona Antônia a Lalau? Percebe como nós temos uma rigidez nos costumes, nos interesses e uma certa hipocrisia, podemos chamar assim, né? Lalau é essa pessoinha cheia de vida, cheia de espontaneidade e cheia de brio, de orgulho, de dignidade. O Félix já falamos. Agora, olha o nosso padre como ele é realista. É um padre devotado à igreja, casado com a igreja, mas que está de olho nessa menina jovem, bonita, sedutora, encantadora, e ele tem que abafar essa paixão. Por quê? Porque não pega bem um padre jovem, fica tendo pensamentos outros que não sejam de caridade cristã para com a menina, certo? E ele começa a escrever, então, sobre o período do imperador. Desiste, escreve poema, volta a escrever, porque já que escreveram tão mal sobre aquele período, vou provar que eu escrevo um pouquinho melhor. Opa, ecos de Brás Cuba, ecos de Dom Casmurro, primeiro parágrafo, melhor, né? De Brás Cubas. Brás Cubas se diz melhor que o Moisés do Pentateuco. Ele é mais original do que o Moisés. Então ele é melhor escritor do que o homem que escreveu o livro bíblico. Oh, humildade, santa modéstia, não? E Bentinho também, lá no comecinho do Dom Casmurro, primeiro capítulo. Por que ele decidiu escrever uma história? É porque eu estou querendo abrilhantar a estante da literatura nacional com um volume de maior qualidade. E sem ter muito o que fazer, já que sou viúvo e sozinho, vou começar a escrever a história do subúrbio. E aí enrola você até chegar ao final do livro, 250 páginas depois, com o final do casamento dele e Capitu. Percebeu que nós vamos ter semelhanças que serão discutidas em seguida. E temos a Mafalda, né? Uma personagem coadjuvante que tem uma inserção fenomenal, sensacional e crucial na história. Ela desfaz os planos de Dona Antônia. Ela desfaz a maldade de Dona Antônia, ao revelar que Lalau não é filha do ex-ministro. Vamos lá. Decompor um romance nos seus elementos estruturais é ver com quantos andaimes você faz uma espetacular obra literária. O romance foi publicado em A Revista, uma publicação feminina lá dos anos de 85, 86, século XIX. Mas ele veio a público como volume único só em 44. No século XIX, ele foi publicado em folhetins, que eram capítulos publicados em separado a cada número do periódico, no caso a revista. E o Machado não teve intenção de reunir esses capítulos num volume único. Parece que ele não deu muita importância, né? Parece que ele não gostou tanto dessa obra. Afinal de contas, nós estamos em 85, 86... Machado já era um escritor maduro, já havia testado as suas qualidades para o voo realista, fazer aquelas personagens serem verdadeiramente representações humanas e não serezinhos, né, bonequinhos de palavras. E o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter uma obra que está entre um conto mais estendido, uma novela, talvez, mais aventura, né? Um tom mais aventuresco, um romance, quem sabe. Lúcia Miguel Pereira, uma autoridade brasileira quando o assunto é Machado de Assis, ela classificou, é novela. Para ser conto é muito extenso. Para ser romance é muito curto. Então, se ficarmos em novela, parece que nós estamos dentro do arcabouço da teoria literária. O gênero dessa obra se enquadra na definição de novela. Não é curta, não é breve como conto, não é longa como romance e tem esse tom mais aventuresco, esse suspense,
essa técnica folhetinesca para prender o leitor. Então, veja como é difícil a classificação. Cronologicamente, nós estamos no realismo. Mas, se nós pensarmos em termos de estilo, estilisticamente, nós voltamos em muitos aspectos à fase romântica. Então é um passo lá, outro cá. Um passo para frente, outro para trás. Por quê? Porque Machado está retornando a Helena, Yaya Garcia, A Mão e a Luva, quando as mocinhas tinham no casamento o seu trampolim social, o grande sonho da sua vida. E quando elas tinham uma presença completamente romântica. Helena, por exemplo, também é uma filha, é tida como uma filha bastarda. Helena também terá a verdade revelada. Ela não é filha bastarda, assim como Lalau. E enquanto Lalau se ergue na dignidade, né, e se sustenta, Helena se desbanca, Helena se desmonta e morre literalmente de vergonha. Então nós temos ecos românticos numa obra que pertence à fase realista do Machado. Casa Velha é uma casa conhecida por todos ali das vizinhanças, das redondezas, por esse nome, é a Casa Velha. É uma casa do final do século XVIII. Mas é uma casa que ainda nos anos de 38, 39, quando está acontecendo a história, ainda é muito ativa, ainda é muito presente, ainda faz parte da vida social ali da província. A época do romance é uma época marcada por uma profunda agitação política no Brasil. Nos anos de 39, nós vamos ter a Guerra dos Farrapos, lá no Rio Grande do Sul, nós vamos ter a tomada de Laguna, nós vamos ter o golpe da maioridade de Dom Pedro II. O golpe da maioridade de Dom Pedro II. Pausa. Golpe da maioridade de Dom Pedro II. Então, em 1831, Pedro I abdicou do Brasil, nomeou seu filho como seu sucessor, mas Pedrinho, segundinho, tinha só 5 aninhos de idade. Não dá para um país ser comandado por um imperador com 5 anos de idade. Nós vamos ter o período regencial. Nós vamos ter a regência trina, nós vamos ter a figura do regente Feijó. Olha aí, lembra, traz a aula de história para sua memória. Nós vamos ter o regente Feijó e nós vamos ter aí um conflito. De um lado estão os liberais, de outro lado estão aqueles mais conservadores, e o Brasil vai viver uma série de conflitos provinciais. Só tem um meio de parar os conflitos provinciais, né? Olha o Sul explodindo aí numa guerrilha, olha o golpe da maioridade, olha a turbulência nas câmaras políticas brasileiras. Como é que nós vamos cessar essa turbulência? Nós vamos centralizar o poder na mão do nosso imperador. Então, com 13 anos de idade, nós vamos ter Dom Pedro declarado suficiente para assumir o governo brasileiro e ele se tornará imperador, então. A maioridade foi antecipada dos 18 anos para os 13 anos, que foi uma tática, uma estratégia para que se contivessem os desmandos, os conflitos, as guerrilhas que estavam pipocando nas províncias brasileiras. E isso aparece como pano de fundo no livro. Você vai ter a citação do nome do regente Feijó, a citação da Guerra dos Farrapos, a instabilidade do Sul e tudo mais. Casa Velha, então, passa a ser um drama de família que é reflexo de realidades sociopolíticas criadas por certo tipo de sociedade. Nesse sentido, nós temos Dona Antônia e a sua Casa Velha como uma representação de um Brasil passadista. E
Lalau e Félix seriam a promessa de um Brasil mais progressista, se você entende essa palavra, mais do futuro, sem as amarras do passado, sem os erros do passado, sem o ranço do passado. Olha o Machado escrevendo sobre uma sociedade que tinha que diluir os limites, diluir as fronteiras entre as classes sociais. Você tem que valer pelo que você é e não pelo que você tem. Nesse sentido, Casa Velha tem muita semelhança também com o Dom Casmurro, na crítica, na visão que essas obras nos dão sobre as elites dos 800, as elites do século XIX. Uma coisa que é muito legal, gente. Ele vai falar da casa velha, da propriedade, de como ela se distribui, de como ela se agiganta, de como ela se avolume, de como ela é imponente. Olha essa fachada, olha essa mudança, olha como ela ainda é poderosa, do século XVIII até agora. Como essa casa é poderosa? Sim, por fora. Por dentro ela está ruída. É o casamento, é o adultério, são as maquinações, são as hipocrisias, são as mentiras. Ou seja, é a máscara social a ocultar o desvalor íntimo. Por fora, será que eu lembro o ditado? Por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Acho que é esse. Já entenderam, né? Olha que menina linda, linda, linda. Nada, cara, é só maquiagem. Se ela for debaixo da chuva, a menina escorrega, vai para enxurrada. Entendeu? Tira esse pedaço, ficou péssimo. Tá bom? Então vamos lá. O que quer dizer isso então? Você está vendo uma casa de aparência solene, mas não há solenidade, não há nobreza quando você vai se infiltrando por dentro da casa, quando você vai conhecendo o interior. A aparência é uma coisa, a essência é outra coisa. Isso é tipicamente Machado da fase realista. E o que ele está querendo dizer quando mostra os podres de dentro da casa? Adultério, hipocrisia, mentira, maquinações, tudo isso. Ele está querendo dizer que a sociedade ainda está presa aos seus códigos classistas. Rico com rico, pobre com pobre. E outras gradações que vocês podem imaginar. Sabe? Não é para misturar. É lé com lé, cré com cré. Já ouviu esse ditado? Coisa de gente velha, né? Eu vou me atualizar, prometo. Certo? Cada coisa tem o seu lugar, cada lugar com a sua coisa. Não mistura. É a discriminação classista. E nós vamos ter, então, como eixo temático, enfoque temático, em torno dessa ideia girará todo o enredo de Casa Velha. É a resistência do velho ao novo. O velho tentando salvaguardar o seu universo, que está em ruína, que está em desmoronamento. É um Brasil do Império que já está almejando a República. Que bacana, hein? Puxa vida, né? Quer dizer, então, que você está lendo uma história da pura ficção, da mais pura ficção, para você entender, se aprofundar e dimensionar a realidade. Percebe? A ficção sempre tem a sua raiz, tem o seu pezinho lá na realidade. Leia Machado, depois você vai para a história com bastantes elementos, com muitos elementos, para entender exatamente como é que a coisa funcionou e como essa coisa foi transferida para a ficção literária. Nós falamos que Machado tem um pezinho lá, outro pezinho cá, nessa obra, né? É uma obra estilisticamente romântica, cronologicamente... Desculpa, apaga. Estilisticamente, ela é realista e, cronologicamente, ela é romântica. Ai, meu Deus do céu, gente. Será que é febre? Apaga. Essa obra, então,
nós dissemos, tem um pezinho lá, outro pezinho cá. Ou seja, você vai perceber a cronologia prendendo a obra ao realismo. Mas você vai perceber o estilo colocando a obra dentro do romantismo, em muitos aspectos. Quais seriam os aspectos românticos, já que nós trouxemos república, império, guerrilhas, aparência, essência, enfim, quais seriam os traços românticos? Primeiro, Dona Antônia é a bruxa do mal. Ela se faz de santa, ela parece um anjo. Que maravilha! Cuidou da menina como se fosse filha. Aquela pobre que não tinha onde cair morta, caiu nas graças de Dona Antônia, verdadeiro anjo. É o que você pensa até a hora que conhece o que ela fez para afastar a menina do próprio filho. Então, Dona Antônia seria, na visão maniqueísta, né? Quem é bem, quem é do bem é do bem, quem é do mal é do mal, quem é herói, quem é vilão é a encarnação do mal. Né? Dona Antônia seria uma dessas encarnações do mal. Lalau, uma mocinha tão bonita, tão perfeita, tão prendada, tão romântica. É a mocinha, é a princesinha, mas é pobre, tá? Não esquece, porque o Machado não quer que você... É princesinha pobre. E princesinha pobre no século XIX sofre, é discriminada. E temos o Félix, que moço bom, faz tudo que mamãe manda. Não é uma beleza, né? Ô filhinho, tudo que mamãe manda o menino faz. Ele é tonto, né? Fazer o quê? Na idade dele já era para ter um pouco mais de autonomia. Machado, os homens de Machado são fracos. E nós temos o Cônego, que é, abre aspas, abre muitas aspas, o mago do bem. Porque ele ajuda o casal. Ah, não me engana que eu não gosto, tá? Ele ajuda o casal, por quê? Porque ele precisa que o Félix fique com a Lalau, senão quem vai querer ficar com a Lalau é ele. Talvez seja ele, Deus o livre, que nenhum cônego, nenhum padre não me escute falar essas coisas, mas quem falou foi o Machado, eu só estou repetindo, e não estou fazendo fofoca, eu estou fazendo análise, entenda bem isso? Ok, moçada, deu para perceber? Nós temos um esquema que é puramente romântico, um esquema de suspense, um esquema quase detetivesco, para prender a senhorinha, a mocinha, que está acompanhando capítulo a capítulo na revista lá nos anos de 1839, na revista, na publicação folhetinesca, quando acontece a história, acontece em 1839, tá? Embora o Machado tenha escrito em 1885. A história se passa em 39, o Machado escreve em 85. Muito bem. Uma outra coisa que confirma esse traço romântico, a opção de Lalau. Abro mão do amor. O amor não é um valor absoluto. Né? Vou abrir mão do maior bem da minha vida, que seria o amor. Por quê? Porque eu não posso me casar com esse moço cujo pai desonrou e envergonhou a minha família. Nossa, que nobreza, Lalau, parabéns. Oh, coisa linda. Será que existe uma mocinha como você hoje? Pergunta retórica, tá? Não respondo. Existe. Pois bem, não vou me casar com ele. Tá certo, Lalau, entendemos. Por que não? Porque é uma questão de ética, é uma questão de honra, é uma questão de moral. Que lindo que é isso, né? Você criou para si um código ético que é inalienável. E não, sabe, é um código ético que será cumprido sob quaisquer pretextos. Então, mas acontece, Lalau, alguém disse para você que o mundo não é assim, filha? Né? O mundo é dos espertos. O que vai acontecer então? Ela abre mão do seu amor, porque a moral vence o sentimento. Ela é uma menina mais racionalista, menos sentimental. Lindo isso. Foram felizes? Não sabemos. Machado já deixou o alerta. Foram honestos. Talvez isso seja mais importante que ser feliz. É o Machado criando literatura para gente grande, né? Coisa linda isso.
E o que nós temos de tipicamente realista nesse livro? Casamento é apenas trampolim para você ficar rico. Sabe aquele ditado? Nasceu rico, ótimo. Nasceu pobre, tenta o casamento. Perdeu a chance do casamento? Filho, vai para a Mega Sena. Senão você vai morrer pobre. Mas, peraí, casamento é escada. Se você conseguir subir, você está lá no topo da pirâmide. Casamento é apenas um meio de você crescer economicamente na sua vida. E já que você se casou dando o golpe do baú, é claro que sempre vai ter alguém que vai despertar seu sentimento, né? De repente o nome dela é Valesca, se for uma menina, de repente ela viu um certo Ricardo. Você falou o quê? Ricardão? Pode ser Ricardão. Você entendeu? Casamento vai ser contaminado pelas baixezas humanas, pela falta da ética, pela falta do compromisso, pela falta do verdadeiro amor. Isso é realismo. A vida é assim e fazer o quê, né? Machado está dizendo. Nós acreditamos que a vida pode ser um pouco melhor que isso, né? Se Deus quiser. Crítica aos desvalores sociais. Desvalores, né? Dinheiro não pode ser tudo na vida. Classe social não é aquilo que distingue a pessoa. O que distingue a pessoa são seus valores e virtudes. Mas a nossa sociedade atrasada, né, Machado? Presa aos seus rígidos códigos passadistas, ela não pergunta quem é você. Ela pergunta o quanto você tem. Porque quando ela faz a pergunta, quem é você, ela quer que você responda. Sou médico, sou arquiteto, sou dono das redes sociais, dono do X, dono do Facebook. Meu sobrenome é Zuckerberg, sabe? Não quer saber da virtude, quer saber dos valores. Espelhamento histórico. Olha o livro discutindo assuntos contemporâneos. Olha o livro trazendo você para o conhecimento do aspecto histórico. Olha o fato social, o fato militar, as guerrilhas, os conflitos provinciais que havia na época do período regencial brasileiro, todos estão aqui no livro. E a mesquinhez da aristocracia imperial. Essa gentinha que empina o nariz, mas que tem um ponto de vista muito baixo, muito pequeno, muito mesquinho. Você vale o título de nobreza, você vale o valor do seu Infinite Card, você vale a marca do seu sapato, porque, dona, você com esse all-star rasgado, encardido, não vai pisar no meu tapete persa. Entendeu, mocinha? Aqui só pisa Sinhazinha, neta de baronesa. Sua avó era o quê mesmo, filha? Então, né? Não era baronesa? Então, se vira. Meia volta, vou ver, some daqui. E não temos o happy hour. Foram felizes? Não sabemos. Isso é realismo. A vida é tratada na medida daquilo que nós conhecemos da nossa própria história. Não vem com soluções mágicas. Não vem com essa menina que ia passar por tudo. Por quê? Porque ela ama o rapaz, ela não supera coisa nenhuma. Ela tem uma história que ela conheceu, ela tem valores a serem preservados, ela tem uma mãe a ser respeitada. Não vai ter final feliz coisíssima nenhuma. Só para você ter uma ideia, né, nós vamos ter uma leiturinha agora do capítulo que descreve a casa, para você perceber o poder de Dona Antônia, o poder da aristocracia oitocentista que cairá, né, que se modificará com as transformações que o Brasil sofrerá. Veja que nós estamos num período que cairá do Império para a República, cairá da escravidão para a abolição e haverá uma profunda transformação socioeconômico-cultural. A casa, cujo lugar e direção não é preciso dizer, tinha entre o povo o nome de Casa Velha. E era-o realmente. Datava dos fins do século. Era uma edificação sólida e vasta, gosto severo, nua de adornos. Eu, desde criança, conhecia-lhe a parte exterior, a grande varanda da frente,
os 2 portões enormes, um especial às pessoas da família e às visitas. Quer dizer, aqui entra a visita rica, aqui entra a gente da família e aqui entra a vizinhança pobre. É um portão para cada tipo de gente. O outro portão destina. Quer dizer que tem elevador de serviço e elevador social. Aqui você entra com sacola e aqui você entra com a bolsa de marca francesa. Entendi. Quer dizer que continua tudo igual. Tudo igual. Não muda nada. Machado. Bola de cristal estava bem ilustrada, né, filho? Maravilha. O outro destinado ao serviço, as cargas que iam e vinham, as seges, carruagens, ao gado que saía a pastar. Além dessas 2 entradas, havia, do lado oposto, onde ficava a capela, um caminho que dava acesso às pessoas da vizinhança, que ali iam ouvir missa aos domingos. Mas não é maravilhoso, né? Gente rica que abre a igrejinha da casa para os pobres assistirem missa. Deus está sorrindo no céu. Gente maravilhosa! Missa para rezar ladainha aos sábados. Pessoal, eu acho que se você ler como deve esse livro, você vai se apaixonar. Se é que já não se apaixonou pela Capitu, como eu sou apaixonado, pela Virgília, como eu sou apaixonado, mas pela Sofia, lá do Quincas Borba, porque todo mundo precisa ser apaixonado, a mulher é uma deusa, entendeu? Aqui nós temos a Lalau. Eu acho que você vai gostar desse livro. É um bom primeiro passo para você começar a ler toda a obra, porque ela merece ser lida. Toda a obra do Machado de Assis. Eu deixo para vocês, nos slides, alguns capítulos que são muito interessantes e que vêm corroborar textualmente o que nós discutimos aqui. Vamos lá, você vai ler, você vai se aprofundar na leitura e você vai dizer ao final desse livro e de todos os outros que você lê do Machado, seja uma obra de 300 páginas, seja um conto de apenas 5 páginas. Glória Machado, amém Machado, aleluia Machado. Esse é verdadeiramente um Deus. Abraço, pessoal.